Graças paz, queridos. Creio que alguns irmãos já conheçam o Davi, né? Ele já esteve aqui uns 2 anos atrás, mais ou menos. Por aí, né? O Davi, ele é um gideão. Quanto tempo já, Davi? 10 anos, né? E ele é uma bênção ali no nosso campo, aqui de São Caetano. Ele é secretário nacional também, né? E a gente conversando há algum tempo já, Deus veio trabalhando e hoje, graças a Deus, essa oportunidade chegou, né? Então, Davi, ele... Você é da Batista? Batista, né? É porque nos Gideões tem várias denominações, a gente, na verdade, nem olha muito para isso, né? Que a gente está com o único propósito de entregar a palavra de Deus. Então, Davi, ele está com a sua irmã, né? Crista, de Curitiba, né? Então, seja bem-vindo também, tá? E, Davi, a palavra é sua, que Deus te use aí tremendamente, amém? Muito bem, boa noite. Hoje vamos ter aí alguns minutos que vão ser bem corridos e vão ser muito pouco para tanto quanto esse assunto é amplo e relevante na nossa vida. Mas eu quero desafiar você, logo de começo. Preste bem atenção. Pense em que ponto você precisa fazer algo na sua vida. Nós damos curso há 7 anos de Finanças Crown na nossa igreja. Passam muitas pessoas, já passaram mais de 600 pessoas, né? E a gente vê que tem pessoas que mudam, tem pessoas que não mudam. E eu encontrei uma empregada doméstica, eu conheci ela, e ela era mãe solteira e não tinha dívida. Ela paga tudo certinho e ganha um salário mínimo e meio. E eu perguntei uma vez para ela: Marta, por que você não entra em dívida quando tem tanta gente em dívida? Ela falou assim, olha, ela era bem simples, ela falou assim, eu quando me engravidei, eu não quis casar. Mas aí meu irmão chegaram e falaram, Marta, agora só você tem mais uma pessoa no mundo e você é responsável. E você tem que cuidar. Portanto, não gaste todo o seu dinheiro. Guarde 50%. E ela falou assim, eu tomei isso como verdade. E nunca me endividei. Analfabetos, mas ela tomou aquela palavra como séria. Ela se formou na faculdade. E o filho está entrando na faculdade. Né? Porque ela ouviu o conselho do irmão que falou, agora você está sozinho. Você não tem marido, você não quis casar. Agora você dá um jeito. E olha, ele falou assim, 50% é radical, né? Mas ela falou, eu aprendi então a gerenciar minhas finanças desse jeito. Então, pega aquela palavra que você precisa. Tem gente que precisa N planilhas para resolver um problema. Tem gente que precisa só uma palavra. Eu não sei de jeito que você vai se organizar. Mas eu quero desafiar, dentro da palavra de Deus, para que nós saímos daqui diferente do que nós entramos, eu tenho certeza, porque Deus fala através da sua palavra. Muito bem. Eu coloquei aqui Deus e o dinheiro, porque tem sido um grande desafio conseguir gerenciar essas duas coisas de forma correta. Primeira coisa que nós precisamos entender, e eu começo fazendo uma pergunta para vocês: dinheiro tem poder ou não? Tem poder? Tem? Tem ou não? Vamos lá. Tem poder? Por que ele tem poder? Olha, ele tem tanto poder que se eu falasse para você que eu ia sortear no final dessa palestra 50 mil e colocasse os 50 mil aqui, ninguém iria prestar atenção em mim. Ninguém. Todos vocês estariam no relógio porque alguém ia sair com 50 mil. Tem poder ou não? Tem. E muito. O dinheiro é algo que revela quem você é e eu sou. Eu sempre digo, os 3 Cs do dinheiro, pelo menos. Primeiro, ele revela o nosso caráter. Hoje é comprovado que 50% do nosso comportamento financeiro é genético. Isso no mundo de investimentos. Que nós temos um DNA. Você já viu aquela família que passa pela mesma educação e tem um filho que gasta tudo e tem outro filho que não gasta nada? E como se explica isso? Então existe essa componente. Então existe a componente da própria formação da pessoa. Mas existe um outro C, que eu chamo o C da carência.
Tem pessoas que têm problema de baixa autoestima e compensam comprando, né? Eu já deparei com muitas pessoas, elas são verdadeiras viciadas em compra, elas precisam trocar porque parece que nunca estão satisfeitas. Então, o problema emocional da carência. E tem mais um fator, terceiro C, o condicionamento mental nosso. Depende da educação que você recebeu, ou a experiência que você teve nessa área financeira, boa ou ruim, vai influenciar você. E muito. Uma menina, ela nunca conseguia, ela se tornou enfermeira, e ela nunca conseguia ajuntar dinheiro. Assim que ela tinha dinheiro, ela dava um jeito e perdia todo o dinheiro. Então parecia aquela onda, sobe e desce, sobe e desce. Um dia ela foi confrontada com esse problema, e aí vai, conversa vem, e ela falou assim, olha, eu odeio dinheiro. Por quê? Não, porque lá em casa se brigava por dinheiro o tempo todo. E um dia, meu pai e minha mãe discutindo, meu pai infartou e eu tentei salvar, ele morreu. Essa menina nunca mais quis dinheiro. E ela se tornou enfermeira porque ela não conseguiu socorrer o pai dela. E quando ela tratou essa parte, ela ficou uma pessoa próspera e hoje ajuda os outros a ganhar dinheiro. Então os condicionamentos mentais, as experiências que nós temos, influenciam no nosso subconsciente. Né? Então você precisa fazer uma autorreflexão e ver como é que está a sua parte. Então o dinheiro tem o poder de quê? De revelar essas coisas dentro de nós, de uma forma mais prática. Olha só, a Bíblia tem mais que 2.350 citações sobre riquezas e dinheiro. Fala mais ou menos 500 versículos falam sobre fé, outros 500 falam sobre amor. Agora, por que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro? De cada 3 parábolas que Jesus contou, uma estava relacionada a riqueza e dinheiro. Naquela época de Jesus, a economia era totalmente diferente. Mas Deus já sabia que o grande opositor dele seria o dinheiro. E por isso que a Bíblia nos deixa tantos ensinos nessa área. Primeira coisa que eu e você precisamos entender, como a Bíblia diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nela habitam, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Nós precisamos entender, primeiro, que nós nada trazemos e nada levamos. Se você tem dúvida, dá uma passeada no cemitério e dá uma olhada. Se você descobriu que o cara levou, vem me explicar. Né? Então, gente vive num mundo que parece que nós temos tudo, nós somos dono de tudo. Mas não somos dono nem do próximo minuto. E daqui 100 anos, com certeza ninguém de nós estará aqui mais. Já passamos. E entender isso é muito importante, porque você começa a ter uma vida nessa área financeira totalmente diferente do mundo. Você sabe que você é uma pessoa que recebe de Deus e que Deus é o dono daquilo que você tem. Portanto, você tem um compromisso, que é ser vamos dizer assim, um mordomo fiel. Eu gosto de colocar a palavra um pouquinho mais moderna, né? Diz assim, que requer que os mordomos sejam encontrados fiéis. Mordomo, na realidade, é um administrador. Então, Deus quer que eu e você sejamos bons administradores daquilo que Ele nos deu. Tudo que Deus está dando para nós, nós devemos ser bons administradores. Ele diz mais, que nós devemos ser fiel no pouco, porque quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Tem gente que diz assim, eu vou ser honesto, ganhar o dinheiro honesto, quando eu tiver dinheiro eu vou ser honesto. Como eu não tenho muito, eu preciso fazer minhas maracutaias. Tem gente que diz que vai trabalhar melhor, quando tiver um emprego melhor. Você acha que ele vai trabalhar melhor, depois de tiver outro emprego? Então, quando Deus requer que nós sejamos fiel, Ele quer que sejamos fiel ao quê? Nessa área financeira. Aos seus princípios financeiros que nós vamos colocar. O primeiro é que nada nos pertence. Isso nós precisamos ser fiel a isso. Isso é uma lei de Deus. Então a fidelidade que Ele requer daqueles que administram o seu recurso é nós estarmos dentro dos princípios financeiros, fazendo o trabalho dentro dessa área, na fidelidade daquilo que Ele requer de nós, dos seus
dos seus ensinamentos. Essa fidelidade em todas as áreas. Eu estou restringindo agora nessa noite na parte financeira. E nós vamos ver algumas coisas. Então, o que nós precisamos primeiro entender? Que nós precisamos ser um mordomo fiel. E tem muita gente que não entende isso. E eu gosto de ilustrar isso aqui de uma forma bem simples. Quem aqui tem chácara? Alguém tem chácara? Bom, vamos lá. Vamos supor que você tem uma chácara. E você tem um chacreiro. E você deixa ele lá. E você diz para o cara, olha, cuida aí que eu vou fazer uma viagem. Passado alguns meses você volta lá, chega lá, a chácara está totalmente abandonada, tudo caído pelos pedaços. O cara desorganizou, fez festa, estragou tudo que tinha. O que você vai fazer com esse cara? Vai mandar embora? Né? Com certeza. Você vai ter uma bronca com ele, né? Agora vamos supor que você volta, aquela chácara está irreconhecível de tão bonito. Ele fez ela ficar muito bonita, está fazendo turismo rural, aquilo está dando dinheiro, e está prosperando, e você olha aquele cidadão com que olhos? Você provavelmente diz assim, vamos tomar um café junto? Vamos almoçar junto? Me conta aí como é que foi. Meu querido, não é diferente conosco. Deus só pode sentar na nossa mesa quando nós temos esse comportamento. Naquilo que Ele nos deu. É assim. Não é diferente. Como é que Deus pode te abençoar se você está tudo bagunçado? Como? Como é que Ele pode cear com você nessa área? É fácil. Por isso que Ele requer que nós sejamos mordomos fiel. Muito bem. Nós temos essa vitrina de marcas. Nós vivemos num mundo consumista, numa mídia extremamente criativa, que influencia eu e você a pensarmos que nós só somos alguém se nós temos alguma coisa. O que vai totalmente na contramão do que a Bíblia nos ensina. Deus não quer saber quanto eu e você tem, Ele quer saber quem nós somos e aonde estamos. Mas a mídia induz. Eu quero colocar, vamos ver se roda aqui um pequeno filme. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua família e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu a hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação do jornal que você recebe. Ele incentiva você a consumir. Quando você está endividado, você não arruma emprego. Um monte de empresas vão no cadastro cada vez mais. Para que eu vou empregar alguém endividado? Mas ele diz que você merece. Aí você se endivida, depois você não arruma emprego. Esse é o mundo. O mundo te incentiva que você merece tanta coisa, comer tanto que você come quando está gordo, ninguém quer te empregar porque você está gordo demais. Você percebe? É o mundo que nos rodeia. É essa influência que nós temos e os nossos filhos têm. Por isso a importância de nós termos bem claro o que a Bíblia nos ensina nessa área. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. E aqui tem 2 pontos de vista. Primeiro, o ponto de vista de você conhecer o que Deus nos ensina, porque aquilo que Ele nos ensina, e nós vamos ver agora princípios bíblicos financeiros colocados na prática, eles são extremamente libertadores para nós. E quando você, mediante a palavra de Deus, faz uma autorreflexão, você vai ver quem você de fato é. E aí você pode pedir para que Deus transforme você. Então esse versículo é o versículo que nos orienta nesta noite. Olha só o que a Bíblia diz. Os planos do diligente tendem o quê? Abundância. Mas a pressa excessiva o quê? Interessante, né? Você sabia que 70% das pessoas bem-sucedidas no Brasil, elas planejam. Apenas 30% das pessoas que têm
alguma formação, planeja. E quando fala-se planejamento, a gente fala em objetivos, em traçar metas. A gente fala em fazer estratégia, fazer um plano de ação. Nós temos uma cultura de não planejar. Nós achamos que planejamento não funciona. Claro, nós vivíamos numa época de uma inflação grande, que era extremamente complicado, mas o Brasil mudou. Eu quero que você saia essa noite sabendo que Deus quer que nós planejamos, porque isso é bom para nós. E agora eu quero trazer vocês a pensar numa coisa bem mais simples. Porque a pessoa diz assim, bom, mas eu não sei nem fazer planejamento. O que é isso? Eu nunca fiz um curso de planejamento. Bom, vamos fazer uma coisa prática aqui. Quem aqui já comprou carro, levanta a mão. Carro, veículo. Muitos compraram. Muito bem. Então agora nós vamos fazer um exercício bem prático. Diz lá, leve um e pague 2. Olha que interessante. Esse carro... Vamos ver se eu consigo usar minha luzinha aqui. Tem que colocar aqui, né? Esse carro está aqui, ó. À vista, 30 mil. Em 42 meses, quanto? 41. Em 84 meses, olha a diferença aqui. Bom, esse é o... Estou fazendo um planejamento. Posso comprar ele à vista, talvez aí você diz, não tenho dinheiro, posso fazer em 42, posso fazer em 84 meses. Aí você vê o preço final. E aqui tem mais um negócio. Assim que você tirou o carro da concessionária, ele vale o mesmo preço? Não, olha as perdas dele, olha só. Agora, você, claro, está planejando. Você viu isso aí, analisou tudinho, né? Você foi lá na concessionária, fez todas essas contas. E aí você vai descobrir o seguinte, que o carro também dá despesa. O carro precisa de combustível, não precisa? O carro tem a depreciação, não tem? O carro precisa de um seguro. O carro precisa de IPVA. O carro precisa pagar licenciamento. Você leva multa. Fura o pneu. Você deixa no estacionamento. Não é tudo isso? Bom, eu teria o combustível para chegar num valor um pouquinho diferente. Nessa conta aqui. Mas por que meu negócio aqui não foi? Acho que travou. Alguma coisa travou. Muito bem. Nessa conta aqui, deu 938. Aí eu tirei o combustível. Vamos deixar o combustível fora. Deu 668. O custo desse carro. Bom, agora nós vamos fazer a seguinte matemática. O custo sem combustível, 668, 76. O custo do financiamento, só em juros, 295. Mais a prestação, que é o pagamento do carro mesmo, 357, que é aquele financiamento em 84 meses. Total, 1.321,14. E aí a pergunta, eu compro esse carro, veja bem, você achou que esse carro custava 668,2, lá na concessionária em 84 vezes. Eu mostrei que esse carro custa, sem você rodar, sem combustível, 1.321 por mês. Você percebe? Nós estamos fazendo o que aqui? Planejando, né? Nós estamos planejando. Agora você pergunta, eu vou comprar esse carro, ou eu vou alugar um carro, ou eu vou usar um táxi, ou vou investir esse dinheiro. É assim que você tem que pensar. Bom, Davi, eu estou comprando um carro, porque sem o carro eu não ganho meu pão de cada dia. Tá bom. É uma boa justificativa. Se você precisa de um carro para trabalhar, se você é um cara de vendas, que você precisa estar na rua, talvez você precisa comprar, mesmo que sejam 84 meses. Não, eu estou comprando um carro para meu filho ir para a faculdade. Será que precisa? Não, eu estou comprando um carro para mostrar para minha esposa, para mostrar para o vizinho que minha esposa também tem um carro. Eu também posso. Mas não seria mais inteligente, então, você, quando pouco usa um segundo carro na sua casa, usar um táxi? Ou aquele cara que compra um baita de um carro que custa uma fortuna, com um seguro altíssimo, e diz, não, eu viajo muito para o interior, preciso de um carro grande. Mas quantas vezes você foi para o interior esse ano?
a uma vez. Legal. Quanto custa o seguro desse carro? 5 mil. Você percebe? Mas, o que faz você não confrontar com isso? Porque vai confrontar com algumas coisas que você precisa conhecer na sua vida, né? Por que você quer esse carro a mais? Qual é o sentido desse carro? Muito bem, vamos continuar nosso planejamento. Então, nós já chegamos aqui a algumas perguntas. Agora, eu como financista, vou te dizer o seguinte. Se você pegar aquele dinheiro lá, em 84 meses, 7 anos, você pegar 1.321 e investir no mercado, durante 7 anos, você vai, num rendimento de 8% ao ano, isso vai se transformar em 141 mil. E daqui 7 anos, seu carro não vai valer nem 10. A diferença, 126. E você chega na final de sua vida e pergunta, onde ficou meu dinheiro? O banco agradece, bateram recordes de lucro. O que é isso aqui? Planejamento. Aí você diz, Davi, você está acabando com minha graça, então eu não tenho que ter mais carro? Não, claro que você tem que ter carro. Então como que eu posso fazer? Uai, eu vou te fazer uma proposta. Você vai gastar 1.321 com esse carro. Eu peço para você postergar essa compra por 2 anos. Se você colocar 2 anos aqui, você vai ter mais que 30 mil. E se você não comprar zero, você, em menos que 2 anos você tem o dinheiro. Porque veja bem, você posterga a sua compra, você pega aquele 1.321 que ia gastar já, põe no investimento, né? E 1 ano já deu 15 mil, né? 1 ano, 2 anos deu mais que 30 mil. E você vai ser mais inteligente, que se você morar aqui no ABC, você não precisa tirar da concessionária para mostrar que tem banquinho cheiroso, você pega um seminovo que vai custar 25. Então, em 1 ano e meio, você pode ter seu carro. O que é isso? Planejamento. Planejamento na prática. Eu não estou entrando em nenhum esquema grande, isso é uma coisa simples. Vamos lá, vamos começar a trabalhar agora nessa parte. Nós estamos aqui para tentar organizar nossas finanças. A primeira coisa que você precisa fazer é ter disposição para mudar. Se você sentou aqui para escutar mais uma palestra, beleza, você vai daqui, vai falar muita coisa, e amanhã não vai acontecer nada. E vai continuar assim sua vida. Agora, se você dizer assim, não, eu quero realmente deixar que Deus trabalhe naquela área, porque eu tenho sonhos maiores do que ficar aí na situação que eu estou. Então, primeira coisa que você precisa ter, disposição para mudar. Agora, gente, existe uma coisa chamada procrastinação. Procrastinação é empurrar com a barriga. Você já viu aquele negócio que você vai empurrando, você não... Vocês vão assistir a palestra, tem gente que vai sair daqui assim, não, eu quero fazer. Primeira coisa, tem gente que vai ter medo. Nem vou enfrentar isso aqui. Se eu listar minhas dívidas, pelo amor de Deus, né? É medo. Aí tem a pessoa que vai dizer assim, não, eu não vou fazer isso, o cara está maluco, ele me deu um monte de planilha aqui, você está doido que eu vou fazer essas coisas. Preguiça. Mas esse não é o pior é esse agora. Incredulidade. Você não acredita que é possível mudar. Você acha que você nasceu para isso. Que é assim. Que eu já vi muitas vezes a pessoa falando assim, você está dando palestra, você ganha bem, você tem que ver minha vida. Por isso que eu comecei falando da empregada. Tem cara que ganha 50 mil e está endividado por mês. Muito bem. Então, primeira coisa que você precisa ter é disposição para mudar. Segundo, e olha, gente, esse aqui é sério. Eu trouxe até aqui um bloquinho. Anote tudo que você gasta. Não dá para falar em planejamento, em orçamento, sem não saber aonde seu dinheiro vai. Compra um bloquinho desse que custa 50 centavos e você vai anotar tudo que você gasta, tudo. Eu uma vez estava dando um curso do Crown e tinha um casal que sabia que cronicamente eles estavam ruins financeiramente. E passado o meu primeiro exercício que eu dou, pedindo para as pessoas passarem 1 mês anotando tudo que elas gastam, né? Tudo. Porque, o cara toma um cafezinho e ele não anota. Ele não anota as coisas pequenas, ele anota só as coisas grandes. Bom, esse casal chegou, depois de 1 mês, eu falei assim, cadê a lista aí? Você sabe quanto está gastando? Nós guardamos as notas. Eu falei, não foi isso que eu pedi. Eu não pedi para você guardar nota. Eu pedi para você anotar.
Mas você está dizendo que é para anotar tudo? Você vai comprar um house que nem eu gosto, você anota o house. Você vai tomar um cafezinho, você anota. Essa é a primeira coisa. Como é que eu vou conseguir planejar um orçamento se eu não sei para onde tem meu dinheiro? Esse é o primeiro. Se você quis sair daqui convencido de que você precisa anotar durante 30 dias onde vai ser o seu dinheiro, você vai ter ganhado essa noite. E não, vou dar mais uma dica. Com essas 2 dicas você resolve o seu problema essa noite. Segundo, fecha semanalmente. Então você preenche aqui e aí você vai fechar semanalmente. Vou te mostrar alguns softwares aqui dentro, para um monte de coisa que você pode usar. Mas você vai lá semanalmente, você vai colocando. E aí você vai vendo, opa, eu gastei isso. Você vai descobrir, a minha experiência é que a maioria descobre que gasta 20% a 30% mais do que imagina. Os experts dizem que se você fizer durante 3 meses, isso fica uma rotina dentro de você. Eu não quero que você fique neurótico, mas eu quero que você saiba onde o seu dinheiro vai. Então, anota semanalmente. E acompanhe os gastos, que aí você vai vendo onde vai gastando. E se você já começar a usar um pouco sua inteligência, você vai talvez já pensar, dá para fazer alguma coisa aqui lá. Uma vez que você sabe onde está indo o seu dinheiro, você pode partir para a segunda parte. Muito bem, aqui eu dou a primeira dica, Grana, bolso, se você quiser se cadastra, é de graça. Você pode ir lá tem todas as planilhas, você pode anotar na internet, acho que tem no Facebook agora. Você pode ir lá registrar diariamente tudo que você tem lá. Você conecta aqui, é de graça, cadastra, já vai formando as planilhas, os custos, tudo automaticamente para você. Ferramenta não falta. Depois tem planilha que eu posso deixar aqui para vocês também. Então você pode anotar aí, você vai ver os gráficos muito bem. Eu acompanho esse site, desde quando ele saiu, ele tem. Se não gostei desse site, tem outra, Minhas Economias, um concorrente dele. Você também pode colocar lá e anotar tudo. Já sai toda a formatação, todo o gráfico, sai tudo para você. Ferramenta não falta. Porque às vezes você pega assim, Davi, Excel ficou lá, o computador caiu. Tem planilha Excel, vou deixar aí para depois se vocês quiserem. Internet está aí, mas você pode também não querer nada disso. Compre um caderninho e pronto, anota. Faça o seu estilo. Primeiro saiba onde tem. E depois você vai naqueles lugares que você está vendo que é o grande buraco seu. Que dá para fazer? Né? Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela falou assim, não, eu gasto muito com transporte. Eu falei, mas por que você gasta muito com transporte? Não, porque eu moro no outro lado da cidade. E eu trabalho aqui. Mas por que você mora no outro lado da cidade? Ela falou, não, quando eu vim do interior, eu fui para lá. E estudei. Mas você já se formou já? Você tem parente? Não. E por que você não muda para perto do serviço? Você percebeu? Assim, tempo, dinheiro. Ou aquele cara que diz, não, eu moro no ABC, trabalho em São Paulo. Mas por que você mora no ABC e não mora em São Paulo? Não, porque aqui está toda a minha família. E quantas vezes você tem contato com sua família? Não, estão tudo brigado. Você entendeu? Umas coisas que a pessoa não reflete. E aí se o seu item for o transporte, é isso. Ou tem cara que diz, põe o filho num curso caríssimo, né? Não põe em escola pública, porque fala um monte de coisa, às vezes a escola que ele está pagando é pior que a pública. Se você analisar, às vezes é mais barato você mandar seu filho fazer universidade fora, se ele souber um idioma, que pagam na Alemanha, por exemplo, pagam. Eu já vi o cara da Bolívia indo lá, que falou, lá eu recebo 700 euros e ainda tudo pago. Se seu filho. Então, tem que usar, mas aonde que estou gastando? Tenho 2 carros, 3 carros, para o filho, para a esposa, para o cachorro. Aí vende e fica com um, usa o táxi. Só assim que você vai conseguir analisar onde está indo o seu dinheiro. Faz sentido ou não? Então não adianta eu falar assim, vamos fazer um orçamento bonito? Luz, água. Tá bom. Esse é o mínimo, você sabe, você tem as suas notas. E aí tem aquela despesa surpresa, né? Fica doente, acontece alguma coisa diferente, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só, essa pesquisa saiu há muito tempo e o que mais me surpreendeu, que em primeiro lugar, na análise dos gastos desse cidadão aqui do brasileiro, nessa pesquisa, foi que o lugar que eles gastavam mais dinheiro é com custo financeiro. Mais do que com comida, ou seja, só pagando juros para os bancos. Em primeiro lugar. Faz sentido isso, gente?
só porque falou, o cara fala na mídia todo o tempo todo o que você merece. Então você merece hoje. Você tem que sair hoje. Ué, mas por que eu mereço hoje? Claro que eu mereço, eu sei disso. Mas eu tenho o meu tempo, o meu planejamento para isso. Então, muito importante fazer essa análise. Segundo, aí você, sabendo onde que o seu dinheiro está, você vai começar então a fazer a segunda parte. Você vai ver suas entradas, se você tem salário, se você tem aluguel, se você recebeu herança, sei lá, alguma coisa. Você vai, então, levantar todas as entradas suas. Você vai colocar a saída. Veja que na saída eu já coloquei dívidas. Coloca lá, tem gente que não soma as dívidas. Faz um monte de prestação e não soma elas. Esquece de somar. Então você vai somar. Eu coloquei economia, porque num orçamento, você tem que colocar quando você vai poupar. Você precisa poupar. Ele precisa fazer parte do orçamento. Assim como dízimos ou ofertas têm que fazer parte, economia tem que fazer parte. Não é uma coisa quando sobra. Não é quando sobra. Isso não existe. Se você quiser fazer educação financeira com seus filhos, você já coloca na planilha. Ó, você vai receber tanto de mesada e tanto aqui vai para poupança. Para ele, desde pequeno, entender que isso faz parte do planejamento financeiro. E você vai se convencer daqui a pouco que isso faz muito sentido. Bom, primeiro então você tem que descobrir se está em equilíbrio. Se o que você gasta com aquilo que entra, pelo menos fecha, né? Se não fechar, você tem o primeiro problema, né? Você vai voltar naquelas anotações suas e vai ver o que dá para cortar. Tudo bem? Estamos conversando? Olha só. Vamos ler junto esse versículo? Vamos lá, todo mundo junto. Lá. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. E aquele que gasta dinheiro antes de receber é o super tolo? Eu não vou perguntar em que classe você está. Mas a Bíblia diz que você não deve gastar seu dinheiro assim que recebe. Eu tenho um conhecido que o filho dele começou a fazer estágio, estava na faculdade. 15 dias de trabalho, o cara veio com tênis, de sei lá de quantos reais. O pai olhou e falou, mas que tênis é esse? Não, pai, agora eu estou fazendo estágio, e o dinheiro é meu. Falou, não, o dinheiro não é seu, você não recebeu nem o dinheiro. Você nem terminou o mês. Não, mas eu comprei financiado. Não, você vai tirar, vai devolver. Vai devolver. Devolveu. Esse cara tem apartamento quitado hoje. Ele é o tesoureiro da minha igreja hoje. Ele sabia que o dinheiro só é quando você recebe. Quantas pessoas que vão fazer venda já ficam contando que o dinheiro vai entrar e não entra? E já se endividou. Quer se ferrar? Fala para sua esposa que você vai ser promovido. Ela já vai estabelecer tudo que você vai gastar antes da promoção. E aí você não é promovido, você chega e diz, mas e aí? Não, mas você não foi promovido? Não, postergaram. Mas a dívida já foi feita. Não é assim? Não é, né? Não é, né? E a pessoa que diz, não, eu estou vendendo um negócio, e vai começando a gastar do negócio que está tentando vender e não vende. Dinheiro só é seu quando ele faz clean, né? Aquele negócio da caixa, né? Senão não é. Agora, tem mais um versículo que diz. Vamos ler junto? Na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo. Puxa, então, a grande pergunta é, tolo ou sensato? É o princípio da poupança. É o princípio da poupança. Então, primeiro você só tem que gastar depois que receber, não tudo, e você tem que ter sempre uma reserva. Muito bem, essa é a segunda dica da noite. Se você entender isso aqui, você está fechando com chave de ouro. Muito bem. Você anotou tudo que você está gastando. Eu coloquei alguns itens aí. E eu quero dar uma dica para você. Antes de você gastar qualquer dinheiro, faça isso por um mês. Mesmo que eles chamam que você está meio doido, não se incomoda.
Mas você tem que fazer essa pergunta para você. Eu de fato preciso isso aqui? Vamos lá, estou comprando um relógio. Eu de fato preciso um relógio? Não, já tenho 2. Então não precisa. Então vamos deixar de lado. Eu estou indo comprar uma camisa. Eu de fato preciso uma camisa? Estou com uma só. Está rasgada. Tá, preciso. Primeira pergunta. Veja bem. É se eu preciso de fato. Se foi não, você já deixa de lado. Se foi sim, você vai fazer uma segunda pergunta. Estou comprando pelo melhor preço no local correto ou eu posso comprar no outro lugar? Pode. Não precisa comprar na esquina da sua casa que custa 3 vezes que está daqui 2 quadras. Aqui em São Paulo nós temos um privilégio, né? Quer comprar roupa barata, vai para o Brás, vai para tanto lugar, né? Tem tudo aqui em São Paulo. Talvez se você está no interior que só tem uma loja, que você tem que comprar só daquela loja, é uma coisa, mas aqui você tem um monte de opção, gente. Você vai na internet, você faz uma pesquisa, você sabe o que é mais barato. Você precisa comprar só num supermercado, que é do seu lado. Você sabe que coisas maiores você compra em atacado muito mais barato. Então, gente, Deus nos deu a inteligência para usar ela. E se Ele manda a gente fazer um bom gerenciamento, nós temos que ser um bom chacreiro, né? Um bom chacreiro que ele usa bem o dinheiro que está lá. Então, se você fazer essas 2 perguntas, primeiro, eu preciso? Não? Então, fecha. Segundo, eu preciso de fato, mas eu estou fazendo a melhor compra? Sim ou não? E a melhor compra é local e negociar. Nunca tenha vergonha de negociar, principalmente quando for coisas que dá para negociar. No supermercado você não vai chegar lá e falar, vem cá, esse feijão aqui, precisa diminuir o preço. Mas, gente, você pode comparar. Agora, quando você vai comprar outra coisa, talvez você pode negociar muito bem. Tudo bem? Bom, eu dei uma palestra para casais, num sábado pela manhã, e falei sobre esse tema. Muito tempo depois, eu encontrei o casal e ele falou assim, olha, você acabou com a nossa festa. Por quê? Não, porque nós saímos da sua palestra e nossa programação à tarde era ir no shopping. E nós fomos no shopping. E nós ficamos com essa perguntinha. Passamos a tarde inteira no shopping e saímos sem nada. Descobrimos que nada precisávamos. Nós fomos lá, sabe para quê? Para torrar dinheiro à toa. Você percebeu? Coisa simples, né? Por exemplo, você fez a anotação e descobriu que gasta muito dinheiro com o house. Estou pegando o house, que você não diz nada. Esse house aqui, se você for no Macro, ou aqui na Vila Gerte, comprar caixinha fechada, R$9, sai menos que 50 centavos, sai 46 centavos. Se você for na panificadora, ele custa R$1,50. Você entendeu? A diferença no house, quase R$1. Quanto isso dá num ano? Mas por que... Não, compra uma caixa e deixa em casa. Estou dizendo, esse é ser fiel no pouco. Isso é ser fiel no pouco. Aí o cara diz, não, isso aqui não vale nada. Quando eu comprar um negócio grande, eu vou fazer isso. Não vai. Não vai fazer. Como você não vai ser honesto quando tiver dinheiro. Né? Pelo contrário, você fica mais atiçado. Muito bem, vamos pegar um exemplo. Quem já foi no McDonald's aqui, levanta a mão. Não, pode ser honesto, gente. Eu já fui também, estou levantando a mão. Pode ser honesto. Muito bem, nada com o McDonald's, mas eu vou fazer uma outra proposta para vocês aqui. Ó. Muito bem, isso aqui eu pedi para minha sobrinha fazer a conta. Não sei se já mudaram os preços, mas quando ela fez, estava lá um Big Mac custando R$18. Custa ainda isso aí ou mudou? Custa isso ainda? Aí, ó, está aqui os fregueses aqui. Muito bem. Mas agora nós estamos falando de educação financeira. Olha só, então é R$18, engloba tudo isso. Aí eu falei para ela assim, agora você vai fazer um outro Mac, o Mac Casa. Bom, vamos lá. Foi no supermercado e fez a lista de quanto gastaria para fazer esse tal do Big Casa lá, né? Ela contou aqui, deu R$6,91. R$6,91. Puxa, então nós fizemos uma comparativa, Big Casa com Big Mac. De R$6,91 para R$18. Uma diferença de quanto? 11. Bom, mas esse casal não vai sozinho, eles vão em 4. Em 4 deu uma despesa de 72.
Puxa vida, 4 pessoas, o gasto foi de 35. Uma diferença, então, entre 72, se fosse no McDonald's, e 35 se fizesse em casa. E aí eu fiz o seguinte, com essa economia de 36, olha só que essa família podia comprar. Vocês perceberam? 72 menos que dá, sobrou R$ 36. Dava para comprar uma leite de caixa, macarrão, molho de tomate, 12 ovos, 5 kg de arroz, 1 kg de feijão, 1 kg de sal, 1 kg de açúcar e ainda papel higiênico. E aí? E uma vantagem, é mais sadio do que o McDonald's, o seu sanduíche. Ah, Davi, então você está dizendo que eu não deve ir mais no McDonald's? Não, você vai quando você pode. Quando você não pode, você não vai. Porque você tem um plano na sua vida maior do que comer McDonald's. Não é isso? Não tem nada. Eu estou só dizendo, mostrando como planejamento são coisas simples. Mas precisa fazer conta. Olha só, agora eu vou dar uma de financista. Eu sei que, colocando e poupando 36 numa taxa de juros de 0,42% ao mês, em 12 meses daria R$ 445. Vamos supor que você resolve uma vez por mês comer lá no McDonald's. Então, você resolve. Então, o que eu fiz? Esses R$ 36 que você não vai no McDonald's, mas continua comendo, melhor em casa, chama os amigos, confraterniza com todo mundo, tem uma coisa social muito melhor, né? Pode até levar uma palavra, alguma coisa. Bom, essa economia aqui que eu coloquei numa taxa de juros 0,42 por 12 meses daria 445, mas eu não parei por aí. Eu coloquei que em 5 anos você levantaria 2.564, em 10 anos 6.300, e em 20 anos você teria um carro zero. Você percebe? Gente, eu nunca motivei meus filhos a comerem no McDonald's. Nós somos sócios da Canoa, né? Eu acho o sanduíche da Canoa muito melhor do que o McDonald's, né? Custa 4 lá, né? Sei lá. Claro que vamos, já fomos, mas eu nunca motivei. O cara faz aniversarinho no McDonald's, faz não sei o quê, faz não quê. Né? Fora a obesidade, toda essa parte ruim, né? Muito bem. Olha só. Estatisticamente, a fonte está sempre embaixo, né, pessoal? Quando eu estou falando assim, não estou falando de mim. Mas existe uma pesquisa que diz que $1 trilhão são gastos hoje por influência das crianças. A mídia, enquanto você está trabalhando, seu filho fica em frente à televisão, eu vou colocar aqui onde você pode pesquisar isso, e se você entrar lá, você vai ficar assim aterrorizado. Faz a cabeça dos seus filhos. O seu filho não aprendeu a falar papai, mas quando ele fala McDonald's, ele já sorri. Porque ele já viu na televisão. Né? Agora, olha só onde que eles aprendem. Primeiro, influencia no orçamento doméstico. Estatística de 2005. 82% do que você gasta no seu orçamento doméstico tem palpite de criança. Faz sentido isso? E onde que eles se influenciam? Onde que eles opinam? 42% no que eles devem comer. Criança sabe o que eu devo comer? Pois é, mas influenciam. 33% no seu celular. E no brinquedo, 31%. E onde que eles buscam essa influência? Televisão, programa de TV. Em primeiro lugar, personagem. Em segundo, por último, embalagem. E os marqueteiros sabem disso. O stand das montadoras na Europa estava tudo assim. A Volkswagen colocava um carrinho aqui e um parque de diversão do lado para as crianças sentar e brincar do lado do carro. Para ficar olhando aquela marca. Os marqueteiros sabem. Porque aí, o parque mais bonito, a criança associava com o carro mais bonito. E aí, quando o papai vai comprar, ele diz, quero aquele. Muito bem. Vamos ver se esse filme aqui roda. Como você pode fazer diferente com seu filho?
Entenderam, né? Filhos, o que a Bíblia diz? Ensinamos a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui está aquilo que eu falei, se você quiser olhar lá, é toda pesquisa brasileira mostrando como é que a mídia influencia nossas crianças. Qual é a maior herança que você pode deixar para o seu filho? Vamos lá. Vamos lá. Educação? Quem é pai aqui? Quem é mãe? O que você pode deixar para o seu filho? Influência. Conhecer a Deus, para nós cristãos, seria o primeiro lugar. Mas uma estatística mundial diz que a maior herança que você pode deixar para o seu filho não é dinheiro, não é educação, e sim ensinar ele a lidar com o dinheiro. Que tem gente que tem grande nível de educação que ganha 50 e gasta 60 e infarta. Tem gente que tem pouco nível de educação, ganha 1.000 e ainda economiza 200. Não adianta você deixar um patrimônio que você trabalhou se o teu filho vai acabar no primeiro ano de vida com tudo. Isso o mundo diz. Educação financeira para o seu filho é o melhor legado que você pode deixar. Nós cristãos, claro que nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar. Essas são estatísticas mundiais. Muito bem. Quando você vai estabelecer seu orçamento, o que você tem que colocar? Projete os gastos fixos que você tem. Condomínio, mais ou menos, oscila um pouco, mas luz, coloca todos eles. Depois você coloca as datas de pagamento, para você saber quando cai. Isso é importante para saber, porque muitas vezes cai num dia que você tem que recorrer a alguma coisa, de um limite especial, um cheque especial. Estabeleça os objetivos financeiros. Puxa, eu quero economizar tanto. A gente vai falar, o que eu quero fazer com essa economia? Exige o envolvimento de todos. Não existe melhor coisa. Uma vez a pessoa falou assim, cara, eu tenho vergonha, não vou falar para o meu filho que eu estou quebrado. Fala, senta, chama todo mundo. Porque vai ser o melhor aprendizado. E ele vai te considerar o resto da vida. Que você teve a humildade de chamar todos para se envolverem para restaurar. Não se arrependa e não faça o contrário. Conheço um casal que até nunca mais se reestruturou. Esse cara foi um empresário, se deu muito bem. Ele quebrou, ele escondeu da família 3 anos. Só quando estava no buraco do buraco, que até hoje ele não saiu, ele comentou. Ele falou, foi a pior burrada que ele fez. Ele manteve o mesmo padrão, só se alavancando. Porque ele não queria. E é difícil você estar num padrão e descer. Gente, eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Nunca viva no padrão que você poderia estar. Sempre abaixo. Sempre abaixo. Porque é a pior coisa você começar a viver num padrão e depois chegar e dizer assim, nós precisamos baixar. É a mulher que não olha mais para você, o filho que fica bravo. Se você sempre está abaixo, tem uma gordurinha, você pode oscilar. Isso é sabedoria. Sempre abaixo. Aí eu podia estar com 5 carros, fica com 2. Não põe para todo mundo. Classifica as despesas, para você saber onde você está gastando mais. Se é com saúde, talvez tenha que mudar o plano de saúde. Se é com animal. Gente, eu vi uma vez um casal bem endividado, eles não tinham filho. Eles tinham uma renda na época de 8, 9 mil. Eu falei, como que vocês estão endividados? Onde que vai todo esse dinheiro? Nós fizemos uma análise. Pô, o cara tinha um cachorro São Bernardo que comia por todos eles. O cachorro era desse tamanho. Conhece aquele cachorro São Bernardo? E eles nunca cozinhavam em casa, só comiam fora os dois. Pô, o cachorro mais eles, haja dinheiro. 10 mil não dava para fechar a conta. Então vê onde está a sua sangria. Você tem que olhar. Talvez as dívidas que você tem estão acabando com tudo, né? Muito bem. Você precisa então fazer uma gestão das suas finanças. Defina o objetivo. Gente, não existe coisa melhor. Nós, seres humanos, precisamos ter objetivo. Então defina lá. Vou cortar custo de alimentação em 15%. Isso não é para você dizer assim, eu vou comer menos de 15%. Talvez você precisa comer menos de 15%, você está muito gordo, você precisa dar uma enxugada. Mas é só você planejar melhor, dá para reduzir os 15%. No gasto.
Cortar o custo com comunicação. Será que todo mundo em casa precisa de telefone? Será que todo mundo precisa disso? Virou mania isso. Será que... Não sei, dá para mexer nisso aí. Talvez precisa trocar de operadora, não sei. Cortar os custos de transporte. Tá bom. Quem sabe não vamos todo dia de carro, vamos 2 vezes por semana de ônibus? Não sei. Você tem que fazer seu planejamento. Cortar o custo com vestuário. Não é para você não andar de roupa. Sem roupa, né? É para você saber fazer melhor suas compras. Eu tive agora nos Estados Unidos, o que eu faço? Toda vez que eu vou para lá, aproveito comprar. Compro muito melhor. Eu uso a oportunidade que eu tenho. Agora, eu só posso fazer isso se eu tenho dinheiro, né? Mas se eu não tenho, como é que eu vou... Apareceu a oportunidade de liquidação. Ah, tá, mas agora não tenho. Você não pensa, não trabalhou, não raciocinou dessa forma, você não aproveita as oportunidades, né? Mas existe queima de liquidação no final. Agora no Brasil está começando a isso, mas muitas vezes depois de um final de ano tem todas essas promoções que você pode comprar, inclusive eletrodoméstico, com preço muito mais em conta. Promova atividades de lazer com baixo custo. Gente, foi provado, existem livros agora no Brasil, ainda não chegou à moda, daqui a pouco deve chegar sim. Divertir custa muito pouco. Em vez de vocês ir na churrascaria, gastar um monte de dinheiro, chama e faz em casa. Em vez de ir no McDonald's, chama e faz um lanche em casa, ensina a fazer um lanche legal. Vocês vão custar muito menos, vão se integrar muito mais, vão ser muito mais gostoso do que esses gastos muitas vezes tão grandes, né? Vamos pedalar, você vê, todo mundo só chama para comer. E ninguém chama para dar uma pedalada, né? Vamos andar de bicicleta? Não, só para comer. É uma mania, né? Não, vamos fazer algum exercício diferente, né? Vamos fazer alguma atividade. Custa pouco, né? Pegar uma bolinha, bater, não custa tanto, né? Doar animais de estimação. Gente, nada contra. Também não quero que você deixe seu cachorro passar fome, seu gato passar fome. Mas só tenha, porque custa, gente. Custa, animal custa. Não é aquele cachorro vira-lata lá do interior que você solta e dá com o resto de comida. Não é mais. Aqui o cachorro... é mais que madame, né? É vacina, é roupa, é não sei o quê, né? Tanta coisa, né? Então, tenha bem definidos objetivos de corte, mas também tenha bem definidos seus objetivos de financeiros. Vou poupar 15%. Se você me perguntar qual seria o parâmetro de poupar, no mínimo 10. No mínimo 10 você devia reservar, né? Contribuir, coloca lá. Quanto você vai contribuir? Não quero ficar falando em 10, nem em 20, nem em 15, mas você coloca lá. Estabelecer prazos de contenção financeira. Estabeleça prazos. Você não pode chegar na família e dizer assim, olha, nós vamos reduzir os custos, e todo mundo vai olhar de atravessado. E a pergunta que todo mundo talvez não vai fazer para você, mas que todo mundo pergunta até quando. Porque o cara falou que não vai mais no McDonald's nunca. Isso não pode ser. Né? Então, se você diz assim, pessoal, nós vamos fazer isso durante 2 meses, e nós vamos sentar de novo, né? E vamos fazer, né? Por quê? Porque nós também queremos ver quanto nós estamos alcançando. E mais, se você está tendo vitória, gratifique, faça uma comemoração gostosa junto com a família. Gente, nós conseguimos esse alvo. Vamos agora comemorar? Isso é muito importante, porque senão fica só aquela parte da dor, né? Não, teve vitória, vamos comemorar. Investir em qualificação. Tem muita gente que precisa, ele gasta em tudo, menos se qualificando. O mercado é extremamente dinâmico, o cara não se prepara para novos desafios. Daqui a pouco ele está desatualizado, perde o emprego, fica sem nada. Você tem que prever, você tem que estudar, você tem que fazer curso, você tem que participar de congresso, não sei, mas você tem que se mexer, você tem que investir em você. Tem que estar no planejamento, senão você não pode participar. Aí você fica procurando curso de graça o tempo todo. E hoje até tem muita coisa disponível na internet, mas você precisa ter esse negócio. Construir salas comerciais para alugar, não sei, de repente você está lá, eu estou dando ideias. Vou economizar para quê? Para quê? Fazer uma salinha comercial para ter na minha aposentadoria? Esse é um objetivo que vai fazer com que você comece a planejar. Você não pode dizer assim, vamos economizar, mas aí a primeira pergunta que fica no subconsciente, para quê? Você tem que ter alvo. Eu quero economizar para alguma coisa. Né? Por exemplo, em 2017 comemoraram o aniversário de bodas de prata nas Ilhas Gregas. Sei lá. Você sabe o que vai acontecer? Você vai trabalhar 24 horas para esse dia, né? Porque você vai querer ir lá. Você tem que ter meta. É ou não é, Edson? Você que é empresário, outros aí também. Senão não vai. Preparando-se para as compras. Gente, isso aqui é muito importante. O cara vai fazer compras, ele não se prepara. Quem se prepara para fazer compras aqui? Olha lá. Essa disse que prepara. Quem mais?
Outra, um já se prepara. O que é preparar-se para fazer compra? Primeiro, vá com a lista pronta. Sem lista é igual a tudo. Você já viu que entra sem lista no supermercado? Vamos ver o que eu preciso. Aí passa vai encher no carrinho, não é? Não é isso, gente. Defina o que você precisa e vai lá. E mulheres, vocês vão no supermercado. Homens, vocês vão no shopping. Homem gasta mais no supermercado do que mulher. Porque ele tem aquele instinto que comida não pode faltar. Então ele olha 1 quilo de arroz e ele diz, não, leva 10. Arroz precisa. A mulher diz, mas o que eu vou fazer com essa tonelada de arroz? Não, precisa, meu bem. Precisa. Gente, é provável. Eu não estou falando de mim. Isso é pesquisa, tá? A mulher já é mais contida no supermercado. Agora no shopping a coisa inverte, né? Pesquise antes e durante as compras. Hoje com a internet é fácil. Vamos aqui pegar São Caetano. Quem faz compra aqui? Qual a rede de supermercado mais em conta que tem aqui? Dia é uma delas. O Joaninho é uma boa. Pão de açúcar mais cara. Açaí. Só aqui nas redondezas aqui. Né? Carrefour nem sempre é o mais barato, gente. Muita tapeação nesse Carrefour. Às vezes tem, às vezes não tem. O Macro é uma boa alternativa se você quiser comprar mais volume para coisas básicas. Ródia também tem coisas interessantes. Essa também não, é da mesma rede do Pão de Açúcar. Não leve as crianças compras básicas. Acabamos de ver um vídeo. Eu acho uma sacanagem, gente, você levar a criança para o supermercado. É judiar, né? Ela é criança, ela quer isso. Você fica batendo, dizendo que não pode. Não leva! Leva para o parque, para brincar, ver ar puro. Mas o cara vai fazer, sabe o que é o lazer do paulista? É shopping e supermercado, do extra, do povão vai tudo no extra, né? Sábado à noite aquilo está cheio, a criançada inteira, a família inteira. Sabe? Pensar diferente, porque é difícil, não é? Você viu o vídeo aqui, é difícil você chegar para a criança e ficar dizendo não. Para que você leva ela? Deixa ela em casa. Eu não levei, não levo, não vou levar. Para quê? Leva para outro lugar. Para que levar para fazer isso? Quando eu tiver mais juízo já, né? Você leva pequenininho, claro que quer tudo. Tá bom, Davi não tem quem deixar, eu entendo essa situação, mas assim, não deve ser lugar para você levar. Essa é a grande regra. O que de fato necessito? Já conversei com vocês isso. Não esqueça de fazer essa pergunta que você está. Veja, nós estamos preparando para fazer compra. Negocie sempre, mas sem comprar mais. Esse é o grande problema. O cara diz, não, teve uma super oferta. Só que estava lá desconto de 50%, porque ele comprou 2. Não, o sapato está com 50% de desconto, estava muito barato, comprei 2. Mas por que você comprou 2 pares? Não, porque estava barato. Mas agora você comprou 2. Os 2 saíram mais caros, você compra um mais caro. Mas é assim que sai, gente. E eles induzem a gente com isso, né? Então, você precisa ter essa parte muito bem definida. Pague à vista ou de forma planejada. Por que eu falo isso? Gente, à vista você sempre tem poder de barganha. Então não deve usar cartão? Deve, mas de forma planejada, para pagar o cartão em dia. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso ainda. Use a razão nas compras e não a emoção. Gente, emoções duram pouco e custam caro. Existe uma análise neurociência que mostra assim, antes de você comprar alguma coisa, o seu cérebro tudo fica extremamente ativado. Depois que você compra, aquela sensação de ter cai lá embaixo. E aí vem só as contas. Aquele prazer de tirar o carro zero, 2, 3 dias depois sumiu. Quando muito depois de um mês. Aí vem a fatura durante 7 anos. É duro, não é? Cada compra deve ter seu devido cuidado. Gente, tem cara que vai comprar casa que nem vai comprar pizza. Ele põe o shortão, do sábado pela manhã, leva a família inteira e vai ver imóvel. E aí, claro, um monte de corretor. Comprou. Mas, cara, você comprou sua casa para os próximos 30 anos desse jeito? A mulher achou bonita a planta, o filho também achou. Rapaz, isso aqui não é pizza. Se você comprar uma pizza errada,
Custou R$100 talvez para você aquela noite. Mas não 300 mil. Você pesquisou, você olhou o preço, você viu todo o contexto antes de você ir. E eles fazem muito isso com carro, né? A pior coisa é levar a família. Quem decide é os filhos e a esposa. O homem só precisa tirar o dinheiro do bolso. Se ele paga, se ela não paga, né? Então, não faz isso. Planeja isso para você. Nunca financie nada antes de analisar as opções de custo. Aquilo que eu acabei de falar. Nós fizemos um exercício, né? Vê quanto custa esse financiamento. Tá, tem lugares que eles não fazem nenhum negócio e divide, porque está dentro do seu planejamento, do seu fluxo de caixa. Grande segredo aqui, gente, é fazer valer todo o seu centavo, né? Leve um consultor de compras. Claro, o que eu quero dizer assim? Vai comprar um imóvel, talvez vale mais a pena você consultar alguém expert que possa te orientar muito bem antes de fazer uma compra. Você pode perder muito dinheiro na compra. Depende, vou comprar um negócio. O cara comprou um negócio e não sabe de nada. Depois que comprou, danou-se. Não procurou um consultor, não conseguiu entender, achou que o negócio é bom. Compre fora das ações, opte pelo clássico. Gente, nós homens é muito fácil, né? A gente coloca uma roupa, uma calça azul marinho e uma camisa branca com algumas gravatas, resolve o resto da nossa vida em um sapato preto. Claro que as mulheres têm mais dificuldade. Mas se você optar por coisa clássica, ela não sai fora de moda. Se você quiser andar com a moda o tempo todo, custa mais, não custa? Agora, você pode andar chique também, clássico, de forma clássica, né? E aproveite as estações. Gente, por que a gente entra em dívida? Muito bem. O que mais? Gasta mais que ganha. É isso mesmo. O que mais? Empolgação. O que mais? Hã? Compra por impulso. O que mais? Preguiça de planejar. Gente, nós podemos parar aqui, né? Vocês sabem tudo. Então eu espero que não tenhamos ninguém endividado, né? Mas se vocês sabem já todos os motivos, o que nós estamos fazendo aqui? Gente, mas é isso aí. Olha só, de novo em cima de pesquisa. O telecheque foi analisar por que esses cheques estão com problema. Primeiro, item de descontrole financeiro. O que é? Falta de planejamento. É a primeira causa de o cara se endividar, porque ele não planeja. Segundo, empresta o nome para qualquer coisa, né? Para financiar, né, para aluguel, e aí vai se empipinando, dá cheque emprestado, para segurar. Olha só, o que mais me chamou a atenção, que aquele evento que você não pode prever muito, que é um acidente, é o mínimo que é. Que é aquele caso que você teve um acidente que não pôde trabalhar, que seria o grande motivo de você entrar numa dívida por uma causa, vamos dizer assim, mais realista, ele é o mínimo que faz o cara entrar em dívida. Então, aqueles eventos inesperados, que geralmente você poderia justificar, olha, eu não esperei que eu ia atropelar e que eu ia ter todos esses gastos, que ia acontecer isso na minha vida, né? Não são os grandes. Mesmo o desemprego não é o grande. E eu não coloco ele como uma coisa que não pode ser planejada, porque hoje, quem é um executivo sabe que tem que ter pelo menos 1 ano de salário seguro aí para garantir, porque numa recolocação é esse o tempo que leva. Dá para planejar, não precisa entrar em dívida por causa disso, não. Agora, eu não posso prever um acidente, uma doença, quanto ela vai me custar. Então já tem casos que você não pode. Então, gente, a grande lição aqui, que o grande problema nosso é planejamento mesmo, tá? Dívida. Bom, primeiro, vamos falar o que é dívida. O que é dívida? Mas ninguém sabe o que é dívida? Ninguém tem dívida? Bom, vamos fazer um exercício assim, um pouco mais amplo. Compromisso que você assumiu. Mas como você pode se definir se você está endividado ou não? Eu vou ajudar você a raciocinar mais rápido. Se você hoje não voltasse para casa, alguém tinha que pagar alguma coisa por você? Então você tem dívida. Mais simples, se você morrer hoje, alguém precisa pagar alguma coisa no seu lugar? Se precisa, você tem dívida. Ô Davi, mas peraí, então assim, como é que é esse negócio? Me explica um pouco mais. Vamos lá. Casal novo, ganham praticamente, estão lá
3 filhinhos novos, né? E estão lá, bem certinho e tal. O provedor é só ele, ela cuida dos filhos. E se ele morre? Ele não tem nenhuma dívida aparente. E se ele morre? Deixou dívida ou não? O que ele deixou de dívida? 3 filhos sem educação. Para isso o mercado criou o seguro de vida. Para isso ele criou. Porque o compromisso é bíblico. O compromisso seu é para resolver o problema dos seus filhos. Davi, eu tenho uma prestação de 30 anos no meu imóvel, mas você colocou um seguro. Se você morrer, liquida a prestação. Tem dívida? Você tem um investimento, mas coberto com proteção. Você percebeu? A luz que vai vencer daqui 30 dias. Não, são gastos pequenos, a gente não coloca como dívida, né? Porque são gastos do dia a dia, né? Mas dívida seria aquilo que compromisso. Então, gente, ajudar um pouquinho para a gente ter essa lucidez. Então, o primeiro item que nós vimos aqui é o consumismo, a dívida do consumismo. Quem conhece a parábola do filho pródigo? Todo mundo conhece, né? Beleza. O que aquele filho pródigo fez? Papai, me dá tudo que eu quero, que eu tenho, que eu vou fazer do jeito que eu quero. Gente, a maioria que entra em dívida é esse. Não ouve conselho, não faz nada. Ele diz assim, esse negócio é meu, eu faço do jeito que eu quero. Consumismo, gente, entra muito nessa linha. Eu mereço, eu faço, eu sou aquele filho pródigo que vou contra todo mundo, não escuto a palavra de Deus, não escuto o pastor, não escuto ninguém. Eu sei me dar o que é meu, que aí começa o erro, né? Que nada é seu, que eu vou fazer do meu jeito. É a dívida do consumismo. Segunda dívida, emergencial. Quem conhece a viúva que o Eliseu ajudou ela lá? Muito. O que aconteceu com aquela viúva? O marido morreu e deixou dívida. E aí os credores chegaram e falaram, vou pegar seus filhos como pagamento. É assim, a escravidão surgiu, gente, por causa de dívida, tá? Se você quer saber a origem da escravidão, o cara se endividava tanto que ele se penhorava, dizia assim, se eu não conseguir mais pagar, você pode me tomar como escravo. Assim surgiu a dívida. Assim surgiu a escravidão. O que aquela viúva faz? Olha, ensinamento para nós nessa noite. O que aquela viúva faz? Ela vai procurar quem quando ela está no apuro? O profeta, que representa Deus. Aquele profeta Eliseu diz o que para ela? Ele diz assim, olha, vai na sua casa, pega quantas vasilhas que você tem, não é isso? Mas antes disso ele faz uma pergunta, o que você tem? Ela falou, eu tenho só um botijãozinho de azeite, só isso que eu tenho. Ah, você tem isso, tá bom. Então, ela tem alguma coisa, você percebe que ela tem alguma coisa. Aí o profeta fala, vai e pega as vasilhas suas, empresta tudinho, e que mais? E entra para sua casa, pega o seu filho, né? E começa a colocar o azeite. Gente, não parece uma coisa maluca? Pegar a vasilha, pegar o azeite, não parece uma coisa doida? Mas essa mulher, primeiro, ela entrou em apuros não porque ela consumiu, ela herdou uma situação. Segundo, ela faz aquilo que a Bíblia ensina, vai ouvir o que a palavra de Deus diz. Mas não só ouvir, obedece, por mais louco que possa parecer. E ela teve tanto azeite quanto foi o tamanho da fé dela. Ela podia dizer assim, uma vasilha tá bom. Mas o profeta mandou pegar quanto? Obedece. E aí, depois não tinha mais, né? Porque quanto ela pegou, quando ela chegou e começou a encher um e outro, né? Aí, se ela tivesse pego só uma vasilha, ia saber. Mas encheu todos. E o que mais que o profeta falou para ela? Vende, paga ou não a dívida? Paga a dívida e viva com o resto. Essa é a receita de Deus para nós. Para sairmos de dívida. Primeiro ouvimos o que a palavra dele tem para falar. E depois obedecer. Mesmo que seja uma loucura. E ter fé que nós vamos sair. No primeiro, nós temos que largar de ser filho pródigo, né? Reconhecer e voltar ao pai, né? Então eu faço uma analogia muito com essas 2 parábolas aí, dois negócios da Bíblia. Fiador é outro grande motivo de você entrar em dívida. Colocar seu nome, nós vamos ver um pouco sobre isso, e a sociedade também. Gente, o que a Bíblia fala sobre o fiador?
Diz lá, não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívida. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que dorme? Veja que a Bíblia permite ou não você ser fiador? Não, permite. Permite. Mas, se você não tem, não seja. Se teu irmão aqui na igreja, você foi fiador, ele não pagou, pague e não reclame. E continue abraçando o irmão do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz, se você não tem condição de assumir a dívida, então não seja fiador. Não é proibido, mas se você não tem, não seja. E esquece a emoção. Se alguém vir pedir para ser fiador, você pega Provérbios 22, 26 e 27 e lê. E diz, olha, eu estou na condição que eu não posso. Agora, se você for e ele não pagar, paga. Se você deu o seu nome lá para pôr no carnezinho, como segurança lá para pagar, ele não pagou o carnezinho, você vai pagar todos os carnês sem reclamar. Por quê? Porque é assim que a Bíblia ensina. E não vem incomodar o pastor para ele falar com o irmão, com o Deltrano, nada. Está na Bíblia. E eu falo uma coisa, não empresta dinheiro para parentes e amigos. Tem até uma rampinha aqui, ó. Não empreste dinheiro para parentes e amigos. Doe. Dá para ele, que senão você vai ter briga o resto da vida, você não vai olhar, não vai conversar, você vai ficar estressado. O pastor falou assim, Davi, eu dou muito palestra financeira, o pastor falou assim, Davi, eu resolvi isso, porque todo mundo vai pedir dinheiro para o pastor, vinha para mim. O cara chega, pastor, eu preciso de 4 mil, eu preciso de 5 mil, eu preciso de 500 reais. Quando o cara chega com 5 mil, eu digo, meu irmão, conversa, fala, orienta, tal, e depois ele diz assim, está aqui 50 reais. O cara diz, pastor, mas eu preciso de 5 mil, você me deu 50. Ele falou assim, é isso mesmo, eu te dei, eu não te emprestei, está aqui, é o que eu posso. Você acha mais 100 pessoas que dá 50, você resolve. Gente, uma boa dica. Doe, não fica. Eu tenho uma pessoa, amigo meu, que ajudei ele muito, é uma história longa, mas se eu fosse computar o dinheiro que ele me deve hoje, dá uns 2 milhões. Assim mesmo, o principal ainda é um valor grande até hoje. Isso porque eu fui padrinho de casamento, o cara era cristão e tudo mais. Mas quando eu vi que a situação foi, eu perdoei e eliminei isso da minha vida. Se alguém te deve essa noite, peça para Deus te ajudar a perdoar para o seu próprio bem. Eu dei uma palestra desse no Haggai e tinha um juiz famoso assistindo. E ele ficou assim, contorcendo, rebateu comigo. Eu falei, eu falo de experiência. No final do seminário do Haggai, foi dada oportunidade para testemunhar. Aquele juiz levantou e falou, quando Davi falou isso, eu achei uma loucura. Porque eu tenho um cara que me deve muito. Mas depois Deus me tocou no coração que eu devia fazer exatamente isso. Peguei o telefone e falei que ele não me diria mais nada. E sinto-me muito bem, e ele não acreditou e quer conversar comigo. Não carregue isso com você. Elimine para seu próprio bem. Amém? Claro que é, mas você não pode carregar, o cara não vai pagar e você fica moendo. Ah, sim, a gente já vai entrar nisso, biblicamente tem que pagar. Gente, sociedade, estou enfrentando um caso prático nesse momento com amigos meus. Esse pessoal, quando ele ficou sócio, ele sabia desse versículo. A Bíblia diz que nós não devemos nos colocar em julgo desigual. Eu gosto de pegar esse versículo não apenas entre cristãos. Julgo desigual não se restringe apenas a você crer ou não em Jesus Cristo. Vai muito além disso. Eu preciso saber os seus valores. Eu preciso definir regras e condutas numa sociedade. Porque depois que você fechou a sociedade, um quer pagar imposto, outro não quer pagar imposto.
Um põe a família inteira para trabalhar, outro nem aparece no filme, só vem pegar dinheiro. Então, a minha colocação é isso. Antes de você fazer uma sociedade, faça duas coisas: um contrato social e mais um estatuto de como sua sociedade vai se desfazer se um dia você terminar. Quem vai trabalhar e o que cada um vai fazer? Vamos pagar imposto ou não vamos? Que hora que nós entramos? Como vai ser as retiradas? Aí o cara falou: Davi, se fizer isso tudo, não faça sociedade. Eu falei: não faça. É melhor não fazer. Caso prático. Essas pessoas, primeira coisa, quando as duas sentaram para fazer, eu perguntei se eles estavam obedecendo isso. Sabe o que me falaram? Não, tem que ser rápido, não dá para fazer isso aqui não, tem que ser para amanhã. Terminaram a sociedade segunda-feira passada. Não tem nenhum acordo, estão numa briga, 2 cristãos. É triste de ver. Agora, puxa, se nós tivéssemos feito isso. Gente, agora dá para abrir empresa individual, a tal da Eirelia. Abre a Eirelia se você precisar e não abre uma sociedade se você não conseguir fazer esses acertos. Porque isso tem estragado a vida de muitas pessoas. Vamos ler junto aqui? O que a Bíblia diz sobre dívida? Vamos lá? Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Qual é a única dívida que a Bíblia permite você ter? É essa aí, ó. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, porque nunca nós vamos conseguir liquidar isso. Então a Bíblia não nos encoraja a termos dívidas. Ela diz que dívida é escravidão. É ou não é, gente? Eu acho a Bíblia maravilhosa, gente. Nossa, bom, é Bíblia, né? Então, assim, eu fico pensando, quantos cristãos sofrem à toa? Vão chegar na eternidade e Deus vai dizer assim: mas, cara, você não fez nada que está escrito, eu deixei tudo lá para você. Cartões de créditos e talões de cheques especiais são grandes vilões. Gente, com o cartão a tendência é você gastar mais, sempre, sempre. E por um simples motivo, o cartão posterga. Se você quiser gastar menos, pega sempre dinheiro cash, põe tudo na mesa, o seu dinheirinho assim, quando você vai gastar, você pega daquele monte. Quando você vai ver o monte caindo, diminuindo, você vai começando a ficar com medo, você não tira mais. Você para até de comer. Agora, o tal do cartão, você não vê. Ele posterga. Você só tem medo do dia que a fatura chega. A fatura entra numa casa, você sai do outro. Não vou nem abrir esse troço, não vou nem abrir, não vou abrir. Como o banco já sabe disso, ele põe letra desse tamanho, 12 vezes, né? Aí você diz, oh, só que aqui juros, a 200% ao ano. Foi feito um seguinte teste, pegaram um grupo de pessoas, colocaram lá, falaram assim, está aqui tantos reais para você gastar. Acho que 2, 3 dias, um grupo. Muita gente voltou com o dinheiro. Aí eles falaram assim, olha, esse negócio de dinheiro é chato, né? Ficar dando troco e tal. Vou dar um cartãozinho, você usa o cartão e usar o dinheiro. Todo mundo gastou mais. Então, se você tem problema com isso, faça que nem nossos alunos lá do curso, lá da nossa igreja, foram motivados a fazer. Não sei se vai rodar, acho que não vai, né? Vamos ver. Bom, vamos lá, não dá muito tempo. Mas lá nós encorajamos, o pessoal pegou e cortou os cartões tudinho, fez uma cirurgia plástica, cortaram tudo, eliminaram, tinham 15 cartões, testemunharam. Olha, é coisa assim que acontece, maravilhosa. Perda de controle, que eu comentei. Se você usar o cartão a seu favor, você vai com a lista, você compra aquilo que você precisa, você pode fazer com que todas as despesas caiam para pagar no dia que entra o seu salário, né? Ou o seu investimento. Então você pode até planejar, você tem tudo discriminado, onde gastou. Mas, se você vai sem lista, sem nada, você acaba gastando mais. Então, hoje é quase impossível viver sem cartão. Mas, primeira coisa, saiba que você tem muito mais chance de gastar mais. Segundo, pague sempre toda a fatura. Né? Prioridade de pagar, pagamento só à vista, não parcela, já comentei. Né? E, se você puder, usa só um, que é muito melhor.
Quando você tem 2, 3, você vai pegando e vai pondo num no outro, quando soma todas as faturas, você se perde. Lista todas as suas dívidas. Eu tive uma aluna que passou por mim, ela gastou 2 anos para listar a dívida. Médica. Tanto que era o medo de enfrentar. Lista todas as dívidas. E eu quero encorajar você a colocar assim. Eu coloquei aqui um credor Volkswagen, um Gol, 30 mil, tantas parcelas, custa tanto, quanto está, grau de prioridade, enfim, faça uma lista. Não fuja das dívidas, não adianta fugir. E eu quero te convencer essa noite que não adianta fugir, e o melhor caminho é encarar e resolver, e dá para resolver. Sabe por quê? Primeiro que você não vai para a cadeia por dívida. A não ser que você não dá pensão para sua esposa, você vai. E a lei brasileira não considera crime, por isso que você não vai. Então o que você teme por não fazer os acertos? A Bíblia diz que nós devemos pagar a dívida. Agora nós precisamos encarar primeiro. Então a primeira coisa que você tem que fazer é listar a sua dívida. Não fique negociando. Gente, o que eu vejo o banco tapeando as pessoas, o cara tem uma dívida, ele vai lá e joga de 12 meses para 40 meses, com juro mais alto, só com valor menor. Esse cara fez um péssimo negócio. E o banco adora fazer isso. Sabe? Pegar e trocar um juro alto por um mais alto a longo prazo. Cuidado, são armadilhas que se usam no banco. Leva alguém, procura alguém que entende para fazer a conta. Talvez tem outra alternativa de você fazer um levantamento do empréstimo mais barato e quitar aquele cartão. Você pode fazer algumas alternativas, a gente vai falar. Liste e agrupe as dívidas em grau de importância. É muito importante. Grau de importância. Dívida que eu preciso pagar. Se eu não pagar a luz, eu fico sem luz. Então você tem aquela prioridade. Outra coisa. Vamos ver se está aqui. Pequenas. E outra coisa também pelo grau de vamos ver se isso. Uma coisa que ajuda muito psicológico. Você tem 100 dívidas. Aí de 100 é muito. Eu não vou conseguir pagar todos, tá bom. Lista a prioridade. Esse aqui eu preciso pagar, esse aqui eu preciso pagar, tal. Outra coisa. Pega aquelas pequenininhas, negocia elas e liquida umas 30 das pequenininhas. E negocia. Gente, pergunta para qualquer. Alguém aqui tem alguém que está devendo para você? Levanta a mão. Quem está precisando receber de alguém devedor? Ninguém? Ninguém está devendo para vocês? Vamos lá. Esse cara que me deve 2 milhões, se ele viesse hoje para mim e falava, Davi, vou te dar 100, eu aceitaria ou não? Claro. Eu já quem considerei perda. Por isso que eu falo. Dívida tem que ser negociada. Você chega para aquele agiota que já ganhou tanto de você. Eu sei que eu cheguei, um casal, veio a mãe, os filhos, a filha falou assim, eu estou perdendo meu emprego. Minha mãe se endividou, meu pai está querendo separar com eles, são tudo da igreja, estão doidos. Uma senhora gastando, ela trabalhava no salão, o cara batendo na porta, pegando dinheiro em agiota. Eu dei uma orientação bem básica. Primeiro dei uma bronca na senhora, porque eu falei, nessa idade a senhora fazendo essas besteiras é muito ruim. Mas num bom sentido, né? Dizendo, orientando ela biblicamente. E falei, você vai chegar no seu agiota e vai propor 1/3. E vai dizer que se ele bater na porta, você vai processar ele. Gente, eu falei duro. Eu pensei, será que vão fazer? Passou 3 meses, aquela filha dela voltou e falou assim, Davi, você não sabe como minha mãe mudou. Nós fizemos aquilo que você falou e está tudo resolvido. Nós conseguimos reorganizar a nossa vida. Primeira coisa, nós chegamos no agiota, fomos falar logo isso. Que o cara estava mandando. Você sabe que ele está na ilegalidade. Claro que nem sempre é tão fácil. Se você for lá em Mato Grosso, a agiota mandou você matar. Mata você, mata a família, mata todo mundo, né? Mas, muitas vezes, o cara já ganhou tanto dinheiro. Né? Agora, dívida pequena é gostosa. Vai lá, negocia. Gente, é muito melhor. Você tem vergonha, muitas vezes. Não, diz, olha, eu não posso. Eu estou falido. Se você quiser, a minha lista está aqui, ó. Entra 1.000 e eu estou com 5 mil de saída. Portanto, eu estou falido. O que eu estou querendo fazer é uma boa vontade com você. Eu te devo 1.000, eu posso te pagar 100. Você aceita? Mas, tá bom, aceito. Faça. Dá para negociar muito, gente. Claro que você não pode chegar no banco e fazer isso.
O banco vai dizer não paga. E muitas vezes, gente, você tem que deixar do banco estourar até o fim. E cartão de crédito no banco, se pegar um advogado, ele ajuda muito você rapidamente, que eles diminuem os juros. É muito fácil resolver isso aí. O cheque especial também dá muita margem de negociação. Então, gente, tem que usar a inteligência. Quando você lista e diz assim, bom, luz eu não posso pagar, eu não posso deixar de pagar, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso, mas isso aqui talvez eu vou precisar deixar porque não consigo. E aí, como o banco já ganhou bastante, ele vai chamar você para uma negociação mais séria, mas quando for a oportuna, quando você acertou já uma parte da sua vida. Claro que se você conseguir fazer outras formas, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então negocie muito antes de você pagar. Olha só, aqui está a despesa assim, aqui entre caro e burocrático, né? O seu Cerbasi colocou no livro dele. A agiota é o mais caro e o mais simples. Né? O cara te dá um cheque, troca um cheque, faz qualquer coisa, né? Cartão de crédito é caro e simples. Por isso que se faz muito, não precisa conversar com ninguém, né? Você vai lá e gasta, não é isso? Aí vem financiamento de compras, CDC na própria verdade. Empréstimo pessoal já está mais aqui, mais burocrático. Bom, vou colocar aqui. E empréstimo de parente é o mais barato e o mais simples, né? Você pega e nunca paga, né? Não é isso? Empréstimo consignado está aqui. E crédito educacional, apesar de ser barato, ele é bem burocrático para você ter para o seu filho. Mas você também pode optar por fazer isso. Então assim, gente, o grande segredo é você trocar dívidas caras por dívidas baratas. E pode trocar. Cheque especial e cartão de crédito são os grandes vilões. Mas refinanciar seu carro, muitas vezes com juro mais baixo, e negociar, não fazer qualquer coisa, não pedir o que o banco pega um advogado, exaure até o máximo que o banco pode chegar, para você quitar é melhor. Essa médica que levou 2 anos para listar, teve que vender o apartamento, negociar, pagar toda a dívida e entrar num financiamento mais baixo de um outro imóvel. Porque a dívida dela estava acima de 70 mil em cartão de crédito, cheque especial, estava uma bola de neve. Médica, trabalhando e ganhando bem. Dicas para não entrar em desespero. Aquilo que eu falei, ó. Se você tiver dívida, lembra que não é crime, você não vai para a cadeia. Então não fica desesperado. Segundo, você não é obrigado a atender os telefonemas mal educados que ligam para você cada 5 minutos. Você sabia que você tem direito como isso? Você pode denunciar se alguém vem te cobrar, fazer passar vergonha em frente das outras pessoas, danos morais. Você pode e deve pagar suas dívidas biblicamente. Gente, eu já vi muita gente endividada que eu não acreditei de jeito nenhum que ia pagar dívida. E olha que eu estou nessa área há muito tempo. E pagaram. Sabe por quê? Eles começaram lá com a disposição de mudar. E começaram a negociar e fazer. Gente, uma pessoa conseguiu em 5 anos sair de devedora à aquisição do imóvel. É da nossa igreja e da curso lá. Temos até um vídeo gravado em testemunho dela. Eu não achei, ela tinha, só no Serasa tinha mais de 40 notificações. Não tem o nome limpo. Agora vai ser mãe esse mês. E ela testemunha, a gente gravou vídeo e tudo. Eu jamais acreditei. E ela falou, Davi, ergui a cabeça, meu marido apoiou e nós resolvemos esse negócio. Tem um site chamado endividado.com.br que dá um monte de dicas para você. Vê tudo que você tem direito. Não seja desvalorizado como ser humano. Não seja. Errou, mas nós vamos consertar, mas não vamos ser esculachados, né? Nós temos que ter dignidade, né? E o cara não pode acabar com você por aí, de qualquer jeito. Isso não quer dizer assim, Davi, então você está me colocando na situação que deixa a dívida correr no banco e não é crime. Não. Estou dizendo para você que não é crime na lei brasileira, estou dizendo que a Bíblia manda pagar, estou dizendo que você deve deixar de pagar quando você não consegue mais pagar e você vai ter que escolher algumas dívidas para deixar. E provavelmente a do cartão vai ser uma delas que você vai nunca conseguir alcançar ela, porque ela vai correr tanto que você não chega nela. Então você precisa saber selecionar. Davi, eu estou endividado, tá? E você está mandando eu fazer uma emergência? Estou mandando você poupar.
mesmo endividado. Tem. E sabe por quê? Porque isso vai dar uma sensação muito gostosa. Você mesmo com dívida, você tiver assim, e você está naquele processo negociando, e você fez um colchãozinho pequeno lá, e aí dá uma crise, você não precisa sair emprestando de novo. Você tem aquele colchãozinho que te ajuda psicologicamente, você começa a ganhar mais segurança, e descobre que aquela reserva que a Bíblia manda você ter, realmente faz sentido. Esse é um motivo. O outro motivo, muitas vezes você tem que dizer que não vai pagar certa coisa, ajunta o dinheiro para chegar lá e negociar à vista e fazer um acerto. Muitas vezes esse é o caminho. Então, eu te encorajo a poupar. Eu te encorajo também a você ser generoso. Pratique, pratique. É interessante, gente. Eu vou testemunhar agora a minha viagem. E vou testemunhar assim para... Acho que a gente precisa falar, né, certas coisas, né? Eu fui nos Gideões Internacionais, na convenção em Orlando. E você sabe que você tem um monte de despesa, né? Você vai para lá, você tem um monte de coisa, né? Aí, os Gideões fazem aquele jantar com os pastores, fazem aquela oferta para Novos Testamentos. Aí eles falaram, tal, aí, vou dar um dinheiro, sim, vou dar um dinheiro. Aí chegou na hora, eu falei, puxa, mas eu estou com tanta despesa, eu vou dar no Brasil, né? Sabe aquela coisa? Eu vou dar no Brasil, não sou do Brasil, dá para os americanos, não sei o quê. Aí mas, aquele conflito, né? Aquele conflito. Aí eu vi algumas pessoas colocando um pouquinho, mas eu queria dar um pouco mais, já tinha definido um valor. Aí eu falei assim, gente, eu vou dar, tchau. Gente, 2 dias depois, eu estava fazendo a aquisição de um equipamento, e ele custou X. E aí deixei para ele fazer a modificação, outro dia eu fui pegar, e por acaso eu passei lá, ele foi reduzido de valor. Aí eu falei assim, mas ontem eu paguei mais. Aí o cara falou, não, tudo bem, a gente negocia, me devolver dinheiro. Foi exatamente o dinheiro que eu ofertei. Falei, Deus mostrou para mim que eu devo fazer aquilo que Ele manda. Deus mostrou para mim que Ele não precisa do meu dinheiro. Porque é dele. Por isso que a generosidade volta para você. Por isso que a Bíblia ensina, dai com alegria. Porque volta para você muito mais. Aí o outro irmão que estava compartilhando falou assim, tá aí, se você fosse mais generoso, talvez recebia até dobro, né? Ele até brincou, falou assim, talvez você receberia muito mais de volta. Porque Deus mostrou que Ele não precisa do seu dinheiro. Ele só quer saber se você o teme. E sabe que Ele é Deus e é Deus. Amém? Eu digo, doe seus 3 T's. O que eu chamo? A Bíblia diz, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Os 3 T's eu chamo o seguinte, tem gente que diz assim, não, eu já ajudo bastante na igreja e não dou dinheiro. Não, os 3 T's. Deus quer que você dê seu dinheiro, sim, tesouro. Deus quer que você dê seu talento, sim, seus dons e talentos. E Deus quer que você dê o tempo também. E cada um dá dentro do seu escopo. Cada um tem seu talento e vai ter que doar seu tempo e seu dinheiro. E uma pesquisa feita com empresas centenárias, porque elas, em todas as crises, estavam há mais de 150 anos no mercado, isso foi uma tese de doutorado de um cidadão que pesquisou elas. Essas empresas tinham uma coisa em comum. Elas praticavam a filantropia. Elas ajudavam com dinheiro, elas davam os talentos para ajudar as pessoas e davam o tempo. E o cara termina a tese dele e diz, parece uma loucura. Mas essas empresas investiram dessa forma e foram bem-sucedidas centenas e centenas de anos. Um cara do mundo precisa mostrar aquilo que a Bíblia nós já ensina. Agora nós precisamos acreditar nela, né? E acreditar é praticar. E não só gastar. Continuar gastando. Talvez você trabalhe 24 horas para compensar. Não sei. Mas eu quero encorajar você. Talvez você possa ter uma outra qualificação. Talvez por um tempo você precisa dar aula para ter uma renda melhor. Talvez por um tempo sua esposa, seus filhos vão ter que trabalhar. É uma outra forma para se organizar também. Reduzir os custos e aumentar as entradas. Só tem esses 2 jeitos, né? Ou você estanca a saída ou você aumenta a entrada. Melhor ainda, né? Então talvez, se você é um cara de vendas, talvez você saia mais cedo para vender, né? Produza mais. Então é um outro motivo. Olha só.
Sabedoria da formiga. O que a formiga faz? A Bíblia diz que nós devemos olhar a formiga e aprender com ela. O que a formiga faz? Trabalhar. Você sabe que ela é usada muito para equipe, né? Elas trabalham em equipe, são muito bem organizadas. Né? Mas o que ela faz na essência? Qual é o grande segredo da formiga? O inverno. É esse o grande ensinamento. Nossa vida tem inverno e verão. E a Bíblia diz, vai lá aprender com a formiga, que ela, quando as vacas estão gordas, e José é um reflexo disso, a vida de José é um reflexo disso, que quando teve o sonho, que ele revelou o sonho para o faraó, o que foi? Você vai ter 7 anos de vaca gorda, né? Porque vai ter 7 anos de vaca escassez. Se você pegar, e por isso que a Bíblia é contra você acumular dinheiro e não fazer nada. Isso nunca foi bíblico. A Bíblia diz, no mundo tem, sobe e desce. Não gaste tudo, armazene um pouco, porque vai vir um inverno que você vai precisar. E o inverno pode ser quando você se aposentar, seu custo médico é alto, um monte de coisas. Né? Então, essa é a sabedoria bíblica. E o versículo de baixo a gente já falou porque manda você guardar alguma coisa. Olha só a situação hoje do nosso INSS. 1% conseguem viver aposentado com o INSS. Apenas 1%. 45% dependem de parentes. 28% de caridade e 25% continuam trabalhando. E a tendência é só piorar. Você que é jovem hoje. Quanto mais cedo você ter essa visão, mais fácil vai ser para acumular, menos você precisa guardar. Aí você diz assim, Davi, tudo bem, minha aposentadoria está longe. Ou você diz assim, você está falando aí, mas eu não tenho dinheiro para poupar. Vamos ver se você não tem. Primeiro motivo que eu quero dar, que é bíblico para você. Aposentadoria é necessidade no futuro que você precisa ter alguma coisa. Aquisição, aquilo, em vez de comprar financiado, guarde o dinheiro para você comprar à vista. Emergência, é o que a Bíblia diz, são os invernos na vida. Então são 3 motivos que cobrem necessidade nossa, que não tem nada errado você fazer isso. E eu aqui quero te mostrar que não é tão difícil juntar dinheiro. Eu chamo isso de fator café. O que é fator café? Fator café é aquele gasto que você gasta quando você vai anotar com alguma coisa que você acha que não é nada e acaba gastando. Vamos supor que seu fator café por dia, queira lanche. Uma vez eu peguei um cara e ele falou assim, Davi, eu faço lanche todo dia na empresa e compro lá. Eu descobri que se eu levasse de casa, eu economizaria um bom dinheiro. Mas virou mania tomar uma coca e comer um sanduíche lá na fábrica. E aí no final do mês vem na minha conta descontado. Né? Essas são coisas assim, é o chamado fator café. Eu gosto de tomar 5 cafezinhos. Bom, 5 vezes 3 dá R$15 de cafezinho por dia. Né? Então, veja lá qual é o seu fator café. Vamos supor que ele seja R$5. No mês seria 150, num ano 1.800, em 10 anos 18 mil. Só que você não vai guardar esse dinheiro assim, você vai investir esse dinheiro. Olha só, se você pegasse esse dinheiro e investisse 10 anos, a 10% ele tornaria 31 mil. Se você fizesse isso durante 40 anos, ele se tornaria 876 mil. Uma taxa de 10%. Se você fizer numa taxa de 8% ao ano, ele transformaria em R$500 mil. Então, se você conseguir economizar R$5 por dia, já dá para ter uma boa grana no futuro. O que eu quero mostrar para vocês é que o tempo vale muito. E que essa coisinha pequena que você acha que não é nada, vale muito. É nos detalhes pequenos, é nessa fidelidade que a Bíblia chama, que está o grande segredo. Gente, quantos de nós conseguiríamos administrar se recebêssemos hoje 1 milhão? Ou 10 milhões? Ou 100 milhões? Pesquisas mostram que todos os caras que ganham na loteria, 99% perdem tudo. Você não está preparado. Se eu der 100 milhões aqui para a maioria, não sabe nem o que inventar. Vai ficar desesperado, não vai nem dormir. Porque ele vai falar, põe no banco, eu perco, põe aqui, eu perco, não, eu vou comprar aqui, meu vizinho, agora, você dá para um Bill Gates, ele diz, é um cafezinho. Eu tenho milhões de projetos. Ué, por que Deus vai dar dinheiro para você se você não tem nada para fazer com ele? Ou se ele te dá, o pouco que ele dá, você estoura tudo, faz tudo errado. Para quê? Para quê? Você não dá para a igreja, você não faz nada. Você daria para o seu chacreiro?
Depois que você vê que ele destruiu tudo, você chega lá, olha, toma aqui o dinheiro, gasta de novo, torra tudo aí. Você faria isso? Você acha que Deus é diferente? Ele é diferente porque ele é gracioso e misericordioso. Ele não vai fazer que nem você, mandar embora e não, né, você vai mandar o cara embora, ele vai dizer, não, fica aí, né, eu sou gracioso, fica aí na minha chácara, vou dar mais uma chance, toma lá, melhora. Né? Deus é isso, porque nós íamos fazer o que nós falamos aqui, mandar o cara logo embora. Né? Outra coisa que a Bíblia ensina, vamos ler junto? Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Isso aqui se chama diversificação. Tem o cara que pega todo o dinheiro, coloca tudo em ação, porque ele nunca ganhou dinheiro, ele acha que ele se pôr 100 mil, vai ficar milionário em ação. Aí depois virou 5, e ele fica o resto da vida amargurado. Princípio da diversificação, Eclesiastes 11:12. Sei lá onde que você vai investir, diversifique, mercado financeiro, negócio próprio, imóvel. É bíblico isso, faça diversificação, não coloca só em umas coisas. O que mais que a Bíblia ensina? Acompanhar, esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção ao seu rebanho, pois as riquezas não duram para sempre. A nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Olha que coisa. Você sabe quanto você tem de dinheiro hoje? Você faz uma avaliação do seu patrimônio anualmente? Você sabe se você está progredindo ou está regredindo? Ou você nem sabe se aquilo está dando lucro ou não? As pessoas bem-sucedidas sabem. Às vezes o cara tem uma chácara gastando um monte de dinheiro, não faz nada com aquilo lá. Você não é na hora de vender aquilo? Uma casa mal alugada? Não sei. Está dizendo que você tem que acompanhar. Hoje com a internet é tão fácil você ver tudo isso. É bíblico. Já estamos terminando, eu vou colocar aqui um paralelo. Nós estamos terminando, eu queria fazer um paralelo que eu gosto de mostrar a diferença entre a visão bíblica e a visão secular em finanças. A visão do mundo diz assim: eu estou no controle, eu mereço. Deus, não sei onde ele está. A Bíblia diz: Deus é soberano, Deus controla tudo. O mundo diz: eu sou o Senhor, eu quero ser servido, eu mereço. A Bíblia diz: seja um mordomo fiel, você é servo. O mundo diz que seja feita a sua vontade. Com dinheiro você compra beleza, compra tudo que você precisa. Inclusive troca as mulheres idosas por mais jovens. E vice-versa, né? Deus diz: faça a vontade de Deus e não a sua. O mundo diz: tenha independência financeira, junta bastante dinheiro para você nunca mais trabalhar. E só usufruir, porque você merece. Quantos não têm essa ilusão aqui? A Bíblia nunca ensina isso. A Bíblia ensina libertação financeira. Não seja escravo nem pela dívida e nem pela avareza. E saiba que tudo que você tem hoje, amanhã você não pode ter. E assim mesmo você vai continuar amando a mim. Isso se chama ser desprendido. E se você tiver libertação financeira, Deus te pode dar tanto dinheiro, porque Ele sabe que você vai fazer bom uso. Você não vai pegar esse dinheiro para ficar se acumulando. Você vai investir no reino dele, você vai fazer um monte de coisa de boas obras. O mundo diz, com esse discurso, a maioria das pessoas ou ficam avarentas ou se enchem de dívidas. Porque elas não conseguem fazer o planejamento, vão se endividando. Em vez de independência financeira, elas vão se endividando. E as poucas que conseguem ter essa independência, muitas vezes se tornam avarentas. A Bíblia diz, com libertação financeira, você deve ser generoso, deve ter dignidade, deve ter paz. A proposta do mundo leva a nós à morte espiritual. A proposta de Deus nos leva à ampla abundância.
E eu quero terminar dizendo com você, uma das coisas que nós não praticamos ou fazemos de forma errada é não buscar conselho. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temer a Deus é obedecer. Ela diz que nós devemos procurar conselho. E ela diz mais. Na multidão. E ela diz que quem busca conselho, os projetos não dão errado, não frustram. O mercado já aprendeu isso. Ninguém lança produto sem fazer pesquisa de mercado. Agora o cristão não procura conselho um com o outro. E procurar conselho, gente, aqui tem duas colocações. Primeiro, você tem que procurar conselho. Segundo, você tem que procurar em um grupo maior de pessoas. Por quê? Primeiro, que o conselho, ele deve ser dado por pessoas maduras e não ímpias. A Bíblia tem outro lado, não procura com pessoas ímpias. Poxa, eu vou aqui para o pastor agora e vou procurar conselho financeiro. Mas o pastor não é expert financeiro. Veja bem, estou pegando um caso prático. Vamos lá, você vem aqui, sou pastor, mas o pastor não é expert em finanças. Mas o pastor não é uma pessoa ímpia. Ele provavelmente vai me indicar alguém que possa ajudar nessa área que seja coerente. Ele não vai indicar o agiota. Eu não posso pedir conselho para o agiota. Ímpio é aquele que não teme a Deus. Segundo, na multidão. Por quê? A nossa tendência é procurarmos conselho com aqueles que dizem amém para nós. Já viu dois adolescentes se aconselhando? Você acha legal aquele cara? Acho. Você acha que eu devo namorar? Acho. Não vai perguntar para a mamãe nem para o papai, né? Claro, porque talvez para a mãe e papai não vão falar isso, né? Nós somos igualzinho. Ainda fala, você está agora no meu projeto. Você está de olho gordo. Não tem fé. Um monte de coisa. Não é. Conselho não é para você obedecer. Na multidão e de pessoas maduras e não ímpias, você vai poder saber se aquilo é um projeto que Deus aprova. Se é uma decisão correta, vai te ajudar. É bíblico. Quantas vezes você não teria acertado se você tivesse ouvido mais? Agora, você não vai chegar numa igreja e vai contar para aquele mais fofoqueiro que está endividado, né? Porque outro dia todo mundo sabe da sua desgraça. Você vai pegar pessoas na igreja que têm coerência. Mesma coisa se acontecer outra coisa. Né? E eu pergunto para um monte de pastores, e pergunto para o pastor aqui também. As pessoas vão procurar o pastor quando aconteceu ou antes que aconteceu as coisas? Depois. Pastor, eu adulterei. Pastor, estou endividado. Mas por que não veio antes? Ué, mas podia? Podia! É para isso que existe conselho. Para compartilhar o que você já decidiu e fez, não é conselho. E isso é bíblico, gente. Por mais duro que a caminhada seja, né? Você tem que, primeiro, o que você ouve, você esquece. O que você vê, você lembra. O que você faz, você aprende. E por mais duro que seja o seu caminho essa noite, tudo começa com o primeiro passo. E assim eu termino essa noite desejando que você dê aquele passo que você precisa. Eu acho que cada um de nós precisa sempre ter passos para dar. Eu vi muitas pessoas fazendo curso, não, eu não estou endividado. Depois que fazem todo o curso de finanças, diz, olha, eu não estou endividado, mas eu estou envergonhado por ter feito tanta coisa errada na minha vida. E quão rico a Bíblia é. Pode falar. É. Roberto Marinho começou a abrir a Globo com 60 anos, né? E se você viver até os 80? E não vai por você. Sabe o que você tem que fazer? Não obedece o Edson, nem o Davi. Obedece a palavra de Deus. Não é para obedecer. Eu gosto de dar essas palestras, porque não é de mim que eu estou falando. Eu mostrei para vocês coisa prática, me sedimentando só na palavra de Deus.
A honestidade é a mesma coisa. Eu estava dando a palestra a uma mulher, ela estava no curso, ela falou assim, olha, eu não concordo com você, eu compro CD pirata e uso CD pirata, porque CD é caro e não sei o que, no meu salão eu uso. O marido dela falou assim, falei para você não usar, e ficaram os dois brigando. Eu falei, pode parar, pode parar. Eu falei, minha senhora, aqui não está a autoridade do seu marido, nem a minha, da Bíblia. Vai com essa palavra. Passou 1 mês e pouco. Nós tínhamos aula toda semana. Depois de 1 mês, ela falou assim, eu quero fazer uma colocação. O que é? Não tem mais CD pirata. Tirei tudo, está tudo comprado agora. Porque Deus falou que estava errado. Amém? Não é Davi, não é Edson, não é o pastor. É a Bíblia. São princípios bíblicos. E se você praticar, você vai ter libertação financeira e Deus pode dar muito dinheiro e seja generoso para a obra dele. O mundo precisa ser transformado. Amém? Muito obrigado.